Fala, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Fer Campelo, muito prazer. Eu sou professora de macramê e também dou dicas de empreendedorismo, vendas e tudo que envolve o universo do macramê. E hoje eu vou te ensinar o passo a passo de uma peça muito diferente, fora do convencional. Você vai aprender a fazer essa linda cesta organizadora em macramê feita com fio ecojuta. Gente, essa não é qualquer cestinha organizadora não. É uma cesta quadrada com o fundo sem franjinhas e toda confeccionada em macramê. Eu tenho certeza que você e as suas clientes vão adorar esse projeto porque ela pode ser utilizada como cestinha organizadora para guardar maquiagens, bijuterias. Gente, dá para fazer tanta coisa com essa peça que eu tenho certeza que vocês vão ficar encantadas. Um aviso importante: se você nunca fez macramê antes, essa peça não é indicada para você começar nessa técnica, tá? Ela é um pouquinho desafiadora. Eu não vou dizer difícil, porque difícil é muito relativo, né? Cada pessoa tem uma habilidade diferente. Mas ela é desafiadora, porque nós vamos trabalhar com fio muito fininho, então será necessário fazer muitos nós. E o fechamento da parte de baixo do cesto também é um pouquinho complicado para quem nunca fez macramê antes. Mas se você já fez algumas outras peças de macramê, já sabe fazer o padrão de nó duplo alternado, você vai tirar de letra. Essa cestinha ficou com o tamanho final de aproximadamente 15 centímetros de largura por 10 centímetros de altura. Essas medidas podem variar um pouquinho de acordo com a pressão de mão de cada artesão, mas ela vai ficar com essa medida final aproximada. E para fazer uma cestinha quadrada como essa daqui, nessas mesmas medidas, você vai precisar apenas de um rolo do fio ecojuta, que é esse maravilhoso aqui. Eu recomendo que vocês façam esse tutorial com este material, porque o fio de ecojuta é composto por barbante e fio de juta. E esse material tem a característica de trazer mais estrutura. Eu ainda não testei o passo a passo desse mesmo cesto só com o barbante, mas eu sei que o barbante é um fio um pouco mais maleável, então talvez ele não fique tão estruturado. Para você garantir esse mesmo acabamento sofisticado e ao mesmo tempo rústico e com um cestinho bem estruturado, o ideal é que você utilize realmente o fio ecojuta. E o mais legal é que o fio ecojuta tem várias opções de cores, então você pode escolher a sua cor favorita e fazer um cestinho inteiro na mesma cor, ou ainda, se você preferir, você pode misturar cores, fazer cada lateral de uma cor diferente e soltar a sua imaginação. Além de um rolo do fio ecojuta, você vai precisar também de tesoura, fita métrica e uma fita adesiva, que pode ser fita adesiva transparente ou fita crepe. Ela vai auxiliar a gente apenas no processo de produção. E para fazer o acabamento da parte interna do fundo do cestinho, você vai precisar de alguma cola de finalização. Pode ser cola universal, cola quente, cola de silicone, a cola de finalização da sua preferência. No vídeo eu vou utilizar a cola de silicone. E um item opcional também é que você utilize um quadradinho de 15 por 15 de feltro ou tecido, pode ser também cortiça, EVA, o material que você quiser, para a gente esconder, fazer um acabamento bonitinho dentro do cesto. Então vai separando o material de vocês, que eu te aguardo para ensinar o passo a passo. Então, bora lá começar a fazer o nosso cestinho quadrado em ecojuta. Para fazer o cestinho, nós vamos fazer 4 bandeirinhas como essa daqui, ó. Então, a gente vai fazer essa trama de bandeirinha e depois nós vamos juntar as 4 laterais para formar o nosso cestinho quadrado. Então, bora lá fazer a nossa primeira bandeirinha. De todos os fios que você cortou, você vai precisar de 19 fios para cada uma das bandeiras, tá? Então, eu vou pegar aqui um dos meus fios e ele vai ser como se fosse a base da minha bandeirinha, nele onde nós vamos prender os fios. Você vai pegar esse fio, juntar pontinha com pontinha para achar o meio e aí você vai abrir ele aqui, tá? Passa aqui para trás, faz um nozinho na sua estação de trabalho,
Depois nós vamos desmanchar esse nozinho, tá? Pode fazer qualquer nozinho, o importante é só ele ficar preso aqui. Você vai pegar essa outra pontinha e fazer a mesma coisa aqui desse lado, tá? Deixe pelo menos 20 centímetros de área livre aqui entre um nó e o outro pra gente conseguir trabalhar tranquilamente. Então, pelo menos 20 centímetros. E para ajudar a fixar ainda mais os nossos nós aqui, pra gente conseguir trabalhar usando essa parte como base, né, onde a gente vai prender os fios, eu recomendo que você use um pedacinho de fita crepe, ó, só para prender bem esse nozinho aqui. E aqui também, se você estiver fazendo essa peça em uma mesa, ao invés de fazer em uma arara de roupa, você pode passar também a fita na superfície da mesa. E aqui agora nós vamos prender os fios. Então você pega um fio de cada vez, né, junta as duas pontinhas, vai fazer essa alça, só que ao invés de passar a alça de frente para trás, nós vamos passar de trás para frente. Passei, puxei as perninhas por dentro e ajusto o nozinho aqui em cima, tá? Só que agora você vai pegar a perninha do lado direito e vai passar ela por cima da base e aqui por dentro. E aperta ela aqui, tá? Pronto, vai ficar com essas 3 voltinhas aqui em cima. Você vai fazer a mesma coisa com todos os outros fios dessa bandeirinha, tá? Então, no total, nós teremos 18 fios presos nessa base. E sempre você vai fazer dessa forma, posicionar um bem do ladinho do outro, pegar o fio do lado direito e fazer mais uma voltinha. Por que que eu estou fazendo mais uma voltinha? Para que a gente consiga juntar os fios certinho, tá? Para que essa estrutura fique um pouquinho mais firme e não fique nenhum espacinho entre um nó de montagem e o outro. Então, é só repetir o mesmo processo com todos os demais fios. Prontinho, então aqui eu já prendi todos os meus fios daquela forma que eu mostrei para vocês. E aí é importante que eles fiquem próximos, sem ficar muito encavalado, tá? O ideal é que com essa medida de fios, ele tenha 15 centímetros de largura aproximadamente, tá? Então, se tiver muito larguinho, vai trazendo eles para perto, porque quanto mais juntinhos ficarem os nós, mais estruturado vai ficar o cestinho. E agora é mamão com açúcar, só uma sequência de nó duplo alternado por enquanto, tá? Então, eu vou pegar aqui os primeiros 4 fios, vou deixar 2 fios no meio, dobro da esquerda, passo da direita por cima da perninha, vai lá atrás. Agora eu dobro da direita, passo da esquerda por cima da perninha, puxo ele aqui e vai lá atrás. Bom, como eu estou trabalhando com a Ecojuta, que ele é um fio mesclado, né, tem várias cores, talvez fique difícil de vocês visualizarem todos os movimentos da mão, então por isso que eu digo que essa é uma peça indicada para quem já sabe fazer o nó duplo alternado, para quem já fez outras peças utilizando esse mesmo padrão, porque aí você consegue entender exatamente o que você tem que fazer, tá? Mas eu vou fazer aqui mais uma vez devagarinho, dobro da esquerda por cima dos 2 do meio, o da direita passa na frente da perninha, lá atrás, e sai por aqui. E eu levo ele lá em cima. Prontinho, pego os próximos fios e faço a mesma coisa. Você vai fazer a mesma coisa aqui durante toda essa carreira. Então, aqui eu já fiz a minha primeira carreira utilizando todos os fios para fazer nó duplo e agora nós vamos entrar no padrão nó duplo alternado. Então, você vai fazer o seguinte, uma carreira você usa todos os fios, na carreira seguinte você não vai usar os 2 da extremidade, tá? De cada lado. Então, separa aqui, ó, 2 de cada lado. E aí você pega os primeiros 4 fios e faz o nó duplo. O que é importante nessa peça? Apertar bem o nó duplo aqui em cima, tá? Então, deixa ele bem pertinho da fileira de cima e completa. Ó, então eu fiz o meu nó duplo, eu ainda venho aqui nesses fiozinhos do meio, nos 2, ó, puxo um de cada vez, para ele ficar realmente coladinho no nó de cima. Pego os próximos 4 fios,
Opa, tá aqui. 4 fiozinhos e faço nó duplo. E aí, sempre quando eu terminar, eu dou essa puxadinha nos fios do meio para ele ficar bem estruturado. Então, eu vou fazer a mesma coisa com todos esses fios que estão soltos. E aí, vamos supor, completou essa carreirinha, finge que ele tá feito até aqui, tá? A próxima carreira você vai abaixar os fios que você tinha separado e você vai fazer de novo com todos eles. Então, você vai pegar aqui os 4 primeiros fios, vai fazer o nó duplo e ó, vai fazer o nó duplo e atenção aqui, ó, vai puxar, mas precisa deixar esse espaço. Então, deixa essa linha reta, tá? Não deixa ela virada assim. Deixa essa linhazinha reta e completa o nó duplo. Puxa agora só a perninha de dentro, tá? Para ela juntar. Se você puxar essa, ele vai diminuir esse espaço, vai ficar torto. Então, nesses da ponta, você puxa só a perninha que sai desse nozinho aqui, ó. E aí, pega os próximos 4 fios e faz o nó duplo normal. Então, a gente vai sempre repetir isso, tá? Uma fileira com todos os fios, na próxima, sem fazer o nó duplo com os 2 fios de cada extremidade. Na outra, baixa eles e faz com todos os fios, sempre assim. No total, você vai fazer 15 fileiras como essa, tá? Então, você vai contar por aqui pela lateral esquerda. Você vai contar um nó duplo, 2, sempre o primeiro nó duplo de cada fileira, tá? Então, aqui eu tenho o primeiro nó duplo dessa fileira, aqui eu tenho o primeiro da segunda, aqui eu tenho o primeiro da terceira. Então, você vai sempre contar assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 15 fileiras no total. Você vai terminar a 15ª fileira com o nó duplo em todos os fios. Então, eu vou adiantar aqui o meu trabalho, fazer as 15 fileiras do padrão nó duplo alternado e mostro para vocês como que a gente vai dar continuidade nessa peça. Prontinho, olha só, fiz então a minha trama com 15 fileiras, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 fileirinhas do padrão nó duplo alternado. Então, beleza, olha só, a trama ainda não acabou, a gente precisa fazer a parte de baixo da nossa bandeirinha, que vai formar o cesto, só que agora que vem o pulo do gato. Como a gente vai precisar dobrar a parte de baixo posteriormente, né, para ele ficar apoiadinho na mesa, olha esse truque. A gente vai fazer aqui, ó, vim fazendo nó duplo com todos os fios e agora eu vou entrar naquela fileirinha onde eu não vou utilizar os 2 da extremidade, certo? Então, esqueço esses daqui, pego os próximos 4 fios e aqui eu vou fazer o nó duplo invertido. Então, eu pego os fios que estão para fora, passo eles aqui para dentro e agora eu completo o meu nó duplo. E você vai deixar uma pequena distância, ó, bem pouquinho mesmo. Não pode fazer muito apertado, porque a gente precisa dessa maleabilidade dele. E também não pode deixar muito comprido, senão vai ficar um buraco embaixo do cesto. Então, você deixa aqui uma distância de aproximadamente 1 centímetro entre a fileira de cima e essa que você está fazendo e completa. E aí, você vai fazer a mesma coisa com todos os fios dessa fileira, só nessa fileira, tá? Então, aqui desse lado eu também não vou utilizar esses 2 da ponta. Opa! E aí você vai repetir a mesma coisa com todos esses fios aqui, só dessa fileira. Então, mais uma vez, eu vou pegar aqui 4 fiozinhos, passo de fora para dentro e faço um nó duplo. Posiciono ele mais ou menos na mesma altura desse primeiro que eu fiz, como referência. E completo, tá? Então, é só fazer a mesma coisa com todos os fios restantes dessa fileirinha. Então, essa próxima fileira vai ficar assim. E aí, em seguida, nós vamos apenas voltar a fazer o padrão com o nó duplo normal, sempre tirando mais 2 fios de cada lado para a gente fazer esse
formato de triângulo invertido. E aí eu vou pegar esse aqui que já está pronto para explicar. Olha só, quando eu tento dobrar a peça, ela automaticamente dobra nessa parte onde a gente fez o nó duplo invertido, ó. Ela não vai dobrar assim. Assim, tá vendo? Vou botar aqui de lado, ó. Tá vendo que quando eu tento dobrar ela em outra parte, ela fica barrigudinha, ó, ela fica fazendo uma voltinha aqui do lado. Vocês conseguem perceber? Dá uma olhada aqui, ó. Quando eu tento dobrar ele em outra parte, que não na parte do nó duplo invertido, essa parede, né, a parte reta, fica encurvadinho, ó. Ele não fica quadrado, quadrado. Quando eu pego a de baixo, ó, quando eu apoio lá onde eu fiz o meu nó duplo invertido, a parede, né, a lateral, fica bem mais retinha. Então, esse é o truque para você fazer um fundo para um cesto bem quadradinho. Então, agora que vocês já entenderam o motivo, né, a diferença que faz esse detalhe com o nó duplo invertido, vamos fazer o biquinho da parte de baixo da bandeira. Então, a partir de agora, nunca mais a gente vai aproveitar esse fio daqui, tá? A gente vai começar a trabalhar cada vez com menos fios. Então, fiz essa fileira com esses daqui, agora eu vou começar tirando, ó. Tiro os dois da de cima, tiro esse e pego os primeiros 4 fios. E aí eu vou fazer o nó duplo normal e bem próximo, igual a gente estava fazendo aqui em cima, tá? E mais uma vez, quando você finalizar, dá aquela puxadinha nos fios do meio e você vai fazer isso com todos os fios até aqui. Então, bora lá. Fiz aqui essa fileira e eu vou sempre começar a próxima fileira desconsiderando os 2 primeiros fios da fileira que eu acabei de fazer. Então, eu acabei de fazer essa, eu já não uso mais esses 2 daqui e os 2 da ponta e começo aqui. Quando eu finalizar essa fileira, mais uma vez, quando for iniciar a próxima, eu vou tirar esses 2 e automaticamente ele vai entrar nesse formato de biquinho, ó. Já começou a entrar aqui. Então, vá fazendo isso até que você tenha apenas um nozinho aqui na ponta. Prontinho, a primeira bandeirinha já está finalizada. Eu chamo de bandeirinha porque ela realmente parece, né? Já vira uma peça de decoração. E agora você vai fazer mais 3 bandeirinhas iguais a essa. Tente manter a mesma pressão de mão nas outras bandeirinhas para que elas fiquem com a mesma altura aproximada. E também sempre meça aqui em cima, quando você prender os fios, se todas estão com aproximadamente 15 centímetros de largura, tá? Mas um detalhe importante é que você faça as outras bandeirinhas com aproximadamente a mesma distância aqui nessa parte do nó duplo invertido. Olha só, então aqui temos as 4 bandeirinhas e agora nós vamos juntar as 4 aqui na lateral para formar aquele padrão de cesto quadradinho, tá? Então, o que você vai fazer? Primeiro, você vai separar 2 bandeirinhas. Vamos começar de 2 em 2. E aqui é muito importante que você perceba qual é a parte que está o nó de montagem e qual é a parte que a gente iniciou o trabalho, tá? Então, nós fizemos o trabalho com essa parte aqui na frente, ó. Parece tudo um nó festonê aqui em cima. Essa é a parte de fora, né? A parte certa do cesto e essa, onde você consegue ver as voltinhas do nó de montagem, seria o avesso. Nós vamos costurar uma bandeirinha na outra pelo lado certo, tá? Então, observe primeiro se as 2 bandeirinhas estão com essa parte que parece o festonê para você e aí nós vamos costurar. E como nós vamos costurar? Utilizando esses fiozinhos aqui, que eram os fios de base. E aí, olha só, uma delas eu até já coloquei uma fita crepe, porque vai facilitar na hora da gente passar o fio nessas voltinhas laterais. Então, você vai pegar um pedacinho de fita crepe, pode ser também outra fita adesiva, fita transparente, não importa, tá? Eu utilizo bastante a fita crepe. E aí você vai enrolar aqui, ó, para parecer a pontinha de um cadarço. Faça isso com as 4 pontinhas
desses fios de base. Bom, então agora que todas essas pontinhas já estão com a fita na ponta, né, parecendo um cadarço, nós vamos juntar essas duas laterais. Olha só por que é importante que todas as bandeiras tenham praticamente a mesma altura e a mesma pressão de mão. Porque nós vamos unir elas costurando por aqui, ó, por essas alcinhas laterais. Então, se uma tiver muito apertadinha e a outra estiver com um espaçamento maior, não vai dar certo, tá? As voltinhas não estarão na mesma altura e, consequentemente, o seu cesto não vai ficar certinho, tá? Você vai pegar esses fiozinhos aqui da base, né, que estão com a fita e vai fazer isso aqui, ó. Cruzar um por cima do outro e passar por dentro, um nozinho de cadarço. Faz bem apertadinho, cuidado só para não estragar o trabalho, tá? Só puxa até encostar e faz mais um para garantir que eles fiquem assim juntinhos. Então, cruza de novo e passa por dentro. Feito isso, agora nós vamos colocar elas, as duas laterais assim, e nós vamos passar os fios aqui como se fosse um cadarço. Então, ó, eu pego o fio da direita, passo por dentro da voltinha da esquerda, pego da esquerda e passo por dentro do da direita, cruzando os dois fios aqui na frente, ó, fica como se fosse um xizinho. E aí, de novo, sempre juntando, tá? O da direita cruza e vai para a esquerda, o da esquerda cruza e vem para o lado direito. E aí você vai sempre apertando e você vai fazer isso até essa última voltinha, então é o mesmo processo. Então, olha só, aqui eu terminei de passar, lembrando que você vai passar apenas aqui na lateral, tá? Aqui nessa parte onde é tudo reto e não nessa parte onde faz o biquinho. Então, terminou de passar tudo, certifique-se de que está bem apertadinho, tá? De que tá fechando realmente essas duas laterais. E aí, você vai fazer mais uma vez aquele nozinho de cadarço. Cruza um por cima do outro. Aperta, cuidado para não apertar de uma vez e essa costura engelhar. Então, aperta só para ficar bem próximo e faz um segundo nozinho. Olha como o macramê é incrível e de tudo a gente pode tirar ideia. Aqui nós estamos utilizando duas bandeirinhas que vão se tornar um cesto. Mas você pode utilizar esse mesmo tutorial, esse mesmo passo a passo para fazer uma bolsa. Então, ao invés de fazer 4 bandeirinhas, você pode fazer apenas 2 e costurar aqui desse lado do mesmo jeito. Vai ficar uma bolsinha com esse acabamento triangular e depois você pode fazer o fechamento na parte de baixo, bem parecido com o que eu vou fazer no fechamento do cesto. Então, só para vocês se inspirarem, sabe? Ver um tutorial e já pensar no que você pode transformar a partir daí. Bom, dito isso, eu vou costurar as outras duas bandeirinhas e volto para darmos continuidade. Prontinho, ó, aqui eu já costurei duas bandeirinhas, né? Então, eu tenho essas duas laterais. E agora, nós vamos costurar aqui também. Então, ó, mesma coisa. Vou pegar sempre deixando a parte do festonê para fora, posiciono aqui e eu vou costurar em forma de cadarço até o final. Costurei ele aqui no meio, agora você vai dobrar e costurar essa última lateral aqui também. Prontinho, então aqui, ó, já temos as 4 laterais costuradas. Só que nós precisamos fechar esse fundo para ele ficar realmente em pezinho. Mas olha que máximo que já fica um formato super diferente de cesto, né? Quando a gente vê um cestinho de macramê, geralmente é em formato circular e esse é uma proposta já mais quadradinha. Então, para você diversificar o seu trabalho. Então, aqui nós costuramos as laterais com a parte certa para fora, né? Para essa costurinha ficar para fora, porque isso ajuda a fazer o formato quadrado.
Só que para costurar o fundo, nós precisamos virar a peça ao avesso. Então, você vai virar ao avesso. E olha o que eu disse. Olha que diferença se a costura tivesse sido pro lado avesso. Ele fica meio gordinho, ó, ele fica ondulado nas extremidades ao invés de ficar quadradinho, tá? Então, por isso que a gente costura a lateral pelo lado certo, que vai ficar pra fora. Agora, gente, vem a parte mais chatinha do cesto. Nós vamos costurar essa extremidade com essa daqui. Então, você vai vir aqui no último nozinho e vai separar um fio pra cá, e aí todos os fios desse lado estão pra cá. E esses daqui você não vai utilizar agora, então para não te atrapalhar, você pode prender com algum outro fio ou com algum fiozinho da própria peça mesmo, tá? Faz um nozinho aqui, para você não se confundir, depois você solta. E você vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Separa só os fios que você vai usar, que são todos esses daqui, até a metade desse nó duplo, ó. Então, todos esses aqui são os que você vai utilizar para fazer esse primeiro fechamento. Esses de cá, você amarra para não se confundir. Qualquer nozinho que depois você vai desmanchar para trabalhar com eles também. E aí, você pode fazer a mesma coisa com os demais, tá? Para não ficar essa bagunça. Então, passa os que você vai trabalhar aqui para cima, ó, que são só esses daqui, e esses aqui você pode amarrar dessa mesma forma. Prontinho, ó, tudo amarrado, e eu só deixei solto aquilo que eu vou utilizar para fazer esse primeiro fechamento. Aí, pessoal, faça com calma, é bem chatinho mesmo, mas como você vai fazer? Você vai primeiro encontrar aqueles fios que tenham a fitinha na ponta. Então, procura eles aqui, ó, achei. São esses dois aqui de cima. Nós vamos fazer nó duplo aqui com todos esses fios. Então, esses dois aqui que tem a fitinha na ponta serão os fios centrais e você vai utilizar todos esses fios para fazer nó duplo em cima dele. Então, você vai pegar o primeiro desse lado com o primeiro desse lado e fazer um nó duplo por cima desses centrais. Ó, fiz, dá aquela puxadinha com cuidado. E esse que eu usei para fazer o nó duplo, não vou usar mais, deixo ele aqui para cima. Só que esses centrais vão ser sempre os centrais desse fechamento. Então, venho com o próximo de um lado e o próximo do outro. O cuidado que você precisa ter é de conferir realmente se tá na sequência certa, se você tá pegando o próximo fio de cada lado, para o fechamento ficar certinho. Então, trago ele aqui em cima. Outra coisa é para juntar, tá? Então, assim, não deixa ele muito separado dessas extremidades. A gente, conforme for fazendo, ele vai fechando assim. Então, pego o próximo com o próximo daqui, ó, e faço juntando mesmo as duas laterais, completo, completo ele aqui. Dá uma empurradinha nele lá pra cima. E aí, você vai repetir esse processo com todos esses fios que estão soltos. Conforme você for fazendo, você vai perceber que ele vai entrar num formato mais bicudinho. É isso mesmo que a gente precisa para que o cesto fique quadrado embaixo, tá? Então, fiz aqui, passo para cima. E eu vou dar continuidade. Olha só como ele já vai ficando bem diferente, né? Já não tá mais retinho, chapado. Então, vai sempre apertando aqui os espaços para que ele realmente entre
nesse formato mais apertadinho. Então, aqui eu tô perto de acabar esse fechamento dessa lateral, né? Ó. Penúltimo fiozinho, e agora eu vou chegar no último, que é uma perninha que sai do meu último nó duplo. De um lado e do outro. Prontinho, ó. Ele já vai entrando num formato diferente, ó. Já vai ficando tridimensional. Ele já não tá mais achatado, retinho assim. Ele já tá um biquinho. É assim que tem que ficar, tá bom? Aqui, então, agora, você pode cortar um pouco os excessos desse da lateral. Esses daqui, que são os 2 fios centrais que tem a fitinha, não corta, tá? Mas esses daqui você pode cortar um pouquinho só para você não se confundir. Então, corta aqui um pouquinho. E desse lado também. E aí, esses que tem a fitinha, a gente já consegue identificar. Agora, você vai fazer a mesma coisa aqui do lado. Então, você vai soltar esses, dividir esse aqui na metade, ó. Então, vejo por esse último nozinho, metade pra cá eu vou usar nesse fechamento e essa outra a gente amarra de novo. Pega um fiozinho maior e amarra. Encontra aqui os fios centrais, que tem a fitinha. Ó. Separa eles aqui, eles vão ficar no meio e você vai fazer o mesmo fechamento que você fez aqui. Depois que você fizer esse fechamento, corta também de novo os fios e aí você vai repetir isso com todas as extremidades. Prontinho, aqui eu já fechei os 4 cantinhos do cesto, ó, daquele mesmo jeitinho. E aqui eu só separei os fiozinhos que tinham as fitas na ponta pra gente fazer um acabamento. Porque olha só, a gente foi fechando aqui na lateral, mas bem aqui no meio ainda fica um buraquinho, ó. E a gente precisa fechar esse buraquinho. Então, como que você vai fazer? Você vai fazer um nó de coroa chinesa. Então, presta atenção aqui no vídeo. Qualquer coisa nessa parte você pode diminuir a velocidade para ver tudo certinho, tá? Então, aqui eu vou separar 4 grupinhos, ó. Os 2 fios que estão juntos formam um grupinho, então eu tenho os 4. E eu vou fazer o seguinte, vou pegar esse grupinho da esquerda, vou passar por cima do da direita, deixando essa voltinha aqui no meio. Pego esse daqui, passo por cima do que eu dobrei e por cima desse. Pego esse próximo, passo aqui por cima. E esse último vai passar por cima dessa perninha e entrar aqui, ó. Então, é o nó de coroa chinesa. E agora a gente vai puxar cada grupinho desse até a gente conseguir apertar esse nozinho aqui no meio. Ele vai ficar como se fosse um quadradinho aqui embaixo. Então, vai apertando com cuidado para fechar bem. Ó, aqui eu já consegui fechar. E daí, eu recomendo que você faça mais uma vez, só por garantia. Então, de novo, os fiozinhos maiores a gente separa aqui, ó, em 4 grupinhos e começa a mesma trama. Daí a gente vai puxar as pontinhas para apertar o nozinho. Puxa. Eu sei que no vídeo pode ficar um pouquinho confuso, porque a gente está usando
a Ecojuta, mas é um nozinho chinês que eu já ensinei para vocês em alguns tutoriais no meu Instagram também. Então, ó, puxa tudo. E prontinho, cesto fechado. Olha só como é que ele vai ficar. Tá vendo? Sem nenhum buraquinho aqui no meio. Então agora a gente vai cortar todos esses excessos para ficar um acabamento bonitinho. Então vamos lá. Pode cortar tudo bem curtinho. Começar por esses 4 aqui do meio, que são os que tem a fitinha. E eu deixei pra gente cortar tudo bem curtinho só agora, porque como a gente ia manusear muito a peça, né, para fechar todas as laterais, com esse manuseio podia ser que algum nozinho ficasse frouxo, e aí era interessante que você tivesse um comprimento de fio para poder apertar novamente, tá? Mas agora que a gente já fechou tudo, você pode cortar essas pontinhas bem curtinhas, ó. Tenta deixar 1 centímetro só. Todas essas pontinhas, tá? Em toda essa parte do fundo do cesto. Prontinho, então, o acabamento aqui do fundo, né? Você já cortou essas pontinhas excedentes. E aí você tem uma opção, se você quiser, você pode deixar ele assim, ou você também pode passar uma gotinha de cola de silicone aqui por cima dos nós mesmo, tá? Passa bem aqui por cima dos nós, que daí eles não vão se soltar. Ou então você pode também colocar um fundo aqui coladinho, até para ajudar na estrutura dele, para ele ficar um pouquinho mais quadradinho, para esconder esse acabamento. Você pode cortar um pedaço de feltro, um pedaço de tecido, cortiça, EVA, madeirinha, até papelão. O que você quiser colocar. Não é obrigatório, mas é uma opção para você esconder esse acabamento aqui. Eu no vídeo não vou passar a colinha aqui, porque eu vou fazer o acabamento com o feltro para esconder. Então, eu vou primeiro virar ele para o lado certo. Vamos ver como é que ele ficou. Olha só que lindo esse fundo. Olha que acabamento mais bem feitinho. Fica tudo fechadinho, não fica um buraquinho e fica um formato quadrado. Aí você vai aqui nas quinas, ó, empurrar um pouquinho para fora, para ficar com o aspecto quadradinho. E vou colocar aqui. Outra coisa que você pode fazer também, ó, dá uma apertadinha aqui nas laterais, para também deixar ele um pouquinho mais quadradinho. Agora a gente vai dando forma a ele, ó. Lá embaixo onde a gente tem que dobrar, dá uma apertadinha só para marcar. E prontinho. Então, aquilo que eu falei, se você quiser, você pode deixar o acabamento desse jeito e passar só uma gotinha de cola, né, um compridinho de cola aqui no centro, em cima dos nós, ou pode cobrir com tecido, EVA, cortiça, feltro. Bom, então vamos lá. Peguei aqui um pedacinho de feltro na cor cru, e aí a gente vai medir mais ou menos, ó, o tamanho da peça, o tamanho do fundo. Eu vou fazendo assim, eu vou aproximando por aqui e vou dobrar, ó. Já sei que a largura é mais ou menos isso. Depois você pode ir acertando, ou você pode cortar logo um pedacinho de 15 por 15, ou 14 por 14, para ficar bem certinho lá no fundo. Então, ó, medir aqui, deixa eu ver quanto eu preciso tirar, mais ou menos isso daqui. Por que eu não tô passando a medida exata? Porque eu não faço com medida exata, gente. Eu gosto das coisas mais fluidas. E como vai depender do tamanho que ficou o seu cesto, não tem como eu te passar uma medida exata, né? Mas, ó, vou colocar ele aqui no fundo, para ver se é isso mesmo. Deu certinho. Então, quando você for medir o seu, faz assim também, tá? Você pode cortar um pedaço aproximado e ir ajustando como eu fiz, colocando ele assim por cima e ajustando. Acho que só aqui no cantinho que eu vou cortar um pouquinho.
Vou dobrar assim, ó. Pra ver. E aí você vai adaptando para o tamanho do fundo do seu cesto. Vai fazendo os acabamentinhos necessários. Confere se está tudo certinho. Tá bem no meio. Aqui, como eu já estou satisfeita, eu vou passar bastante cola de silicone aqui. Pode ser cola branca resistente também, cola para tecido, cola universal. Cola que você gosta de trabalhar nos seus acabamentos, tá? Fique à vontade para utilizar a cola que você preferir. Eu só não recomendo que utilize a cola instantânea, porque se você passar a cola aqui, quando você for colocar, ela já secou e não vai grudar. Então, aqui eu vou caprichar bastante. E vou colocar lá no cesto. Então, passo aqui. Vou acomodando tudo bonitinho. Deixa eu trazer mais pro centro. E pronto, agora é só esperar esse fundo, né, essa colinha de silicone secar aqui no fundo. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Me conta aqui nos comentários se você já tinha feito um cestinho quadrado com a técnica do macramê. Eu vou ficando por aqui. Eu aproveito para te deixar um convite. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva e ative as notificações para receber em primeira mão todos os vídeos que eu posto.